Olá, meu nome é Roberto Naves, eu sou formado em Medicina Veterinária, sou árbitro e instrutor da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador. Eu trabalho com equitação, doma e adestramento de cavalos marchadores. Eu sou profissional do cavalo há 28 anos e percebo nos cursos que eu ministro, nos trabalhos que eu faço, uma carência muito grande de conhecimento e a falta de informações mais objetivas, mais especificamente sobre cavalos marchadores, com as características de marcha das raças nacionais. Foi exatamente para atender essa demanda que eu resolvi produzir essa série de DVDs Compreendendo Marchadores. Nessa série de DVDs, nós vamos tratar de assuntos como marcha, morfologia, equitação básica, adestramento para marchadores, embocaduras e arreamentos, manejo geral de aras, enfim, são assuntos interessantes para o criador, para o profissional, um usuário, amante do cavalo, e esse formato eu acredito que vai ser interessante, já que você pode lançar mão dele a qualquer momento, de formas repetitivas, e isso deverá trazer uma informação, como disse, mais objetiva, mais concreta, te dando então condição de um aprendizado que deve ser o seu objetivo. Neste DVD da série Compreendendo Marchadores, nós vamos falar de equitação básica. Como o cavalo é o centro das atenções dos nossos assuntos, é interessante que a gente conheça um pouco das origens do cavalo e a formação de suas estruturas, de suas características. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre a evolução zoológica do cavalo. O cavalo é fruto de uma cadeia evolutiva, um processo natural que, ao longo de milhões e milhões de anos, vem transformando uma espécie em outra, mudando suas características, na busca de dar a esses animais a condição de sobreviver, de superar as dificuldades, as intempéries que a própria natureza oferece. De espécie para outra, observa-se mudanças sempre em favor da preservação do indivíduo e da perpetuação da espécie. O cavalo é então fruto dessa cadeia evolutiva, essa sequência de transformações de uma espécie para outra, e nós entendemos que aproximadamente 60 milhões de anos, pelas pesquisas, essa cadeia se iniciou a partir de uma espécie que recebeu o nome de Eohippus. Essa espécie tinha características que é importante que a gente saiba, que a gente compreenda. A mais importante é que ele era um animal predado, ele precisava de se safar dos predadores. As primeiras mudanças que aconteceram dessa espécie para a seguinte foram no comprimento do pescoço e principalmente no comprimento dos membros, com uma característica também importante de transformação. Essa primeira espécie apresentava 4 ou 5 dedos apoiados no chão e na sequência passou a apresentar somente 3. Na sequência, ainda sempre sendo predado, houve uma outra mudança consistente, maior comprimento dos membros e dessa condição de 3 dedos apoiados, o animal passou a ter apenas 1. Portanto, com essa mudança, nós percebemos que houve uma modificação do centro de gravidade dessas espécies, a cada mudança projetando esse centro de gravidade mais para cima e mais para frente. E isso então contribuiu muito com a possibilidade de velocidade de arrancada em favor da fuga dos predadores. É uma característica então marcante na espécie atual, no Equus cabalus, que é o cavalo atual, ser medroso por natureza, exatamente por ser predado, um animal de fuga por excelência e que tem, apesar de um certo desequilíbrio em função de uma projeção do seu corpo para frente, ele tem uma sobrecarga nos seus anteriores, mas isso o favorece, sem dúvida, nas necessidades de arrancada e velocidade, exatamente para a fuga dos predadores. Nós, então, conhecedores dessas características, vamos ter como lidar melhor com esse animal, interpretar suas reações, compreendê-las e, principalmente, prever as reações para que a gente possa trabalhar de forma mais adequada com o cavalo. A gente entende, a partir desses estudos e desse conhecimento, que o cavalo também tem em suas características uma forma de perceber predadores, e aqui eu quero chamar a atenção para a relação do homem-cavalo. Cavalo esse, cuja espécie está como há mais ou menos 5 milhões de anos, confrontado à espécie humana, o Homo sapiens, que é muito mais nova, provavelmente menos de 1 milhão de anos,
e nós entendemos que houve nos primórdios dessa espécie humana aquela necessidade que é natural em todas as espécies de preservação do indivíduo, a necessidade de se proteger, de se alimentar e da perpetuação da espécie através da reprodução. E quando o homem se deparou com o cavalo, lá nos primórdios, e entendeu a possibilidade de tirar algum proveito dele, não foi montando esse animal e nem mesmo usando esse animal como fonte de trabalho, tração, enfim, mas foi através do uso desse animal para alimentação, fonte de proteína. E o homem não trabalhava com esse cavalo, o homem não criava o cavalo para comer, mas sim ele caçava o cavalo. E usando da sua inteligência, o homem não tinha necessidade da fase de enfrentamento, da briga com a caça. Ele usava armas e armadilhas e isso acabou fazendo com que o cavalo entendesse o homem como o predador mais perigoso, mais eficiente que a espécie equina já teve. Nós sabemos que a espécie equina tem uma organização social muito evoluída, uma capacidade de leitura corporal muito eficiente e a gente se vale de tudo isso para, através então da doma racional, conseguir uma aproximação mais tranquila, com menos riscos, menos estressante e a partir daí um resultado muito melhor, muito mais favorável na nossa relação homem-cavalo. Resumindo então, eu quero reforçar aqui a ideia de que o cavalo é um animal de fuga por excelência. A sua primeira reação de defesa é a fuga. É um animal medroso, mas tem uma característica muito importante também. É um animal muito curioso. Após essa reação de fuga e não havendo a permanência de um motivo, a presença de um predador, esse animal então passa a expressar essa segunda característica também marcante, que é a curiosidade, se voltando para aquela fonte que gerou medo em princípio, mas que passa a se mostrar não perigosa como no primeiro momento. Portanto, medo e curiosidade são características marcantes do cavalo e a fuga sua primeira reação de defesa. Essas características que vieram se processando, alterando de espécie por espécie ao longo da cadeia evolutiva, elas foram dotadas pela natureza com o objetivo, volto a dizer, da preservação do indivíduo e da perpetuação da espécie. O cavalo tem as características que tem, a acuidade visual, auditiva, olfativa, exatamente para perceber previamente o predador e ter a capacidade de fugir. Tudo que o cavalo nos mostra, então, é nesse sentido. Por essa razão, eu quero chamar a atenção para um fato. O cavalo não foi feito para ser montado. O cavalo foi dotado pela natureza de características que servem para sua preservação, sua perpetuação, mas não é próprio para ser montado. Isso pode assustar um pouco, mas é uma consciência que nós devemos ter e ao montar um cavalo, entender que ele está se ajustando, ele está contraindo alguns grupos musculares para ser capaz de suportar o nosso peso. Portanto, que a gente saiba colocar limite naquilo que a gente quer de um cavalo, entendendo a grande importância de processos como a doma e o adestramento básico para dar condição ao nosso cavalo, tanto uma condição psíquica quanto uma condição física, para que ele possa se adaptar com o tempo, se ajustar e ter mais condição de nos oferecer aquilo que a gente busca dele de forma plena, sem que ele seja exigido além dos seus limites. O termo equitação, como arte, esporte ou lazer, se traduz numa série de técnicas que nós vamos usar para montar e conduzir o nosso cavalo com segurança, com leveza, descontração e, sem dúvida, ela é vista como arte sim, porque exige um dom que pode e deve ser aperfeiçoado. É também esporte, na medida que trabalha físico e mente de forma equilibrada, em harmonia, interferindo diretamente na formação física e moral do indivíduo. E como lazer, nos permite diversão, descontração e na possibilidade de manter famílias e outros grupos unidos. Portanto, eu vejo a equitação como arte, esporte e lazer, interagindo diretamente nessa nossa formação, na nossa transformação. Portanto, há muito a se colher através desse esporte, dessa arte e do lazer que o cavalo nos propicia.
Eu vou pegar esse cavalo para fazer um trabalho de rasqueamento, de limpeza, preparação para ser arreado. Para isso eu vou usar um cabresto, que é esse conjunto aqui, formado pela cabeçada do cabresto, por essa corda, que é a corda ou cabo do cabresto. Através dela eu vou conduzir esse cavalo, vou conter o cavalo. E é importante que o cavalo tenha passado por um bom trabalho de doma. Quanto melhor tenha sido feito esse trabalho, mais facilmente eu vou ter como me aproximar do cavalo, colocar o cabresto, conduzir o cavalo. Eu vou demonstrar aqui agora, esse cavalo está solto junto com outros animais, eu vou me aproximar e nós vamos avaliar até que ponto esse cavalo aceita ou não, e através disso eu vou demonstrar de que forma eu vou criar mais facilidade para conter o cavalo. Caso o cavalo me traga alguma dificuldade, eu então vou jogar o cabresto no pescoço do cavalo, ele deverá se sentir contido. Dessa forma, então, o cavalo também nos ajuda. Se sentindo contido com o cabresto sobre o pescoço, ele me permite aproximar se é um cavalo que não está bem domado, bem condicionado. Eu então vou abrir essa focinheira do cabresto, envolvo o focinho do cavalo e levanto até o limite máximo, puxo uma orelha para dentro do cabresto, puxo a outra orelha. Dessa forma, então, nós temos o cavalo cabresteado. Com isso, eu confirmo a importância de ter um cavalo bem domado para facilitar essa nossa aproximação, o cabresteamento, daí então eu ter o cavalo contido. Estando o cabresto, então, colocado corretamente no cavalo, eu posso conduzi-lo à mão. Eu vou usar o cabo do cabresto para fazer e não importa o lado, é uma opção minha. Se eu estiver aqui do lado esquerdo, eu envolvo então o cabo do cabresto na mão esquerda, sempre de forma assim mais frouxa, para não ter risco, e com a mão direita então eu vou conduzir o cavalo. E posso fazer o contrário. Estando do lado direito do cavalo, eu mudo a posição. O cabo do cabresto fica na minha mão direita e a mão esquerda nessa posição. O cavalo deverá andar ao meu lado. É bom que, tendo passado pela doma, nós vamos entender as vantagens disso. Esse cavalo não deverá ser arrastado, tracionado ou puxado. Se esse cavalo puder andar ao meu lado, sem que eu tenha que ficar puxando, é a melhor forma de conduzir. Então um cavalo bem domado vai aceitar essa condição. Antes de fazer o rasqueamento, a limpeza e a preparação desse cavalo para ser arreado, eu vou demonstrar aqui as partes do corpo do cavalo. Nós chamamos de região zootécnica, cada parte que eu vou aqui demonstrar. O cavalo tem seu corpo dividido em cabeça, pescoço, tronco e os membros. A região da cabeça é composta de nuca, orelhas, essa é a região da fronte, aqui os olhos, chanfro, o focinho com as narinas, a boca com os lábios e aqui a região do mento. Costuma-se fazer uma confusão quanto à nomenclatura dessa região. Algumas pessoas acham que aqui é a ganacha. Na verdade, essa região é o chato da bochecha. Aqui sim é a região da ganacha. Nós temos aqui então a garganta e toda essa região da ligação da cabeça com o pescoço. Abrindo o lábio aqui nós podemos ver os dentes incisivos, esses dentes da frente. Logo acima nós podemos ver esse dente isolado, que é o canino. E logo depois do canino nós temos uma região que é desprovida de dentes. Essa região aqui, onde eu passo o dedo agora, que é chamada de barra. É nessa região que o freio faz efeito. Logo depois da barra, nós temos um outro grupo de dentes, os molares, que ficam nessa região. O pescoço, cada face lateral do pescoço é também chamada de tábua do pescoço. Essa região superior é crineira. Aqui, já no tronco, nós temos essa região mais elevada da coluna, chamada de cernelha. Nós vamos então comentar ao arriar que ela deve ser coberta pela manta. Aqui nós temos o dorso e o lombo.
Mais atrás, toda essa região é a garupa. E aqui é uma região par, cada ponta de osso de cada lado dessa região, chamada de anca. Nós temos, portanto, 2 ancas. Nessa região, cuja base óssea são as costelas, nós temos os costados. Normalmente aqui nós fazemos comandos da nossa perna com o cavalo. Passamos então para os membros. Nós temos os membros da frente, ou os membros anteriores, e os de trás, os posteriores, também chamado de pata anterior, posterior, pata da frente, pata de trás, vocês vão ouvir esses termos. Portanto, nos membros anteriores nós temos essa região, é a espádua, aqui o braço e antebraço. E na articulação do braço com o antebraço, nós temos o codilho, essa ponta de osso proeminente, e eu vou fazer referência daqui a pouco quando falar do arreamento, do posicionamento da cilha que fixa a sela. Logo abaixo nós temos o joelho, a canela, boleto, quartela e o casco. O membro posterior, logo depois da garupa, logo abaixo dela, nós temos a região da coxa, perna e canela. E na articulação da perna com a canela, nós temos então essa ponta que é o jarrete. Abaixo então da canela, nós temos também boleto, quartela e casco. São essas então as regiões zootécnicas mais importantes para que a gente possa compreender melhor a questão da limpeza, do rasqueamento, do arreamento, de todo o processo que nós vamos ver daqui para frente. Eu posso optar por trabalhar meu cavalo amarrado ou solto. No caso da opção de amarrar o cavalo, eu devo escolher um esteio, alguma coisa assim firme, e nunca a régua de um curral. Sempre procuro um esteio que seja capaz de suportar alguma pressão. E eu vou deixar esse cavalo distante desse esteio aproximadamente uns 30 centímetros. E aí sempre essa laçada tem que ser um nó fácil de se retirar, caso seja necessário, na emergência, uma laçada que seja de fácil soltura. Então tem aí 1000 formas de dar uma laçada, o importante é isso, é que não se dê um nó cego, que eu faça uma laçada simples de se retirar. Na opção de fazer esse trabalho de limpeza, de arreamento, enfim, com o cavalo solto, eu acho até importante que a gente dê a esse cavalo a condição de se manter solto, que o condicionamento, a doma desse cavalo nos permita trabalhar assim, com o cabresto totalmente solto, o cavalo totalmente em liberdade. Bom, eu agora vou demonstrar para vocês como se faz a preparação para arriar esse cavalo. Nós chamamos de rasqueamento, esse processo de limpeza. Ao mesmo tempo que estou limpando o cavalo, eu estou massageando a pele e é possível, através desses estímulos, perceber alguma reação anormal. Se esse cavalo apresenta alguma dor, alguma condição que me mostra estar inadequada a condição dele para ser montado. Para esse trabalho, eu vou usar uma raspadeira de borracha. É ideal que seja assim flexível para evitar ferir ou lesar um cavalo em alguma região desprovida de músculo, mais desprotegida. Vou usar uma escova de cerda longa, uma flanela para algumas regiões mais sensíveis e vou usar também um limpador de casco para a gente fazer a limpeza do casco e a observação da integridade desse casco. Eu vou eleger uma região do cavalo, no caso aqui eu posso começar pelo pescoço, então eu vou retirar a crina, passar a crina para o outro lado e usando a raspadeira de borracha, com certa pressão, eu começo a trabalhar no sentido circular. Com isso, então, eu não só estou soltando a sujeira, os pelos caducos que já deveriam ter sido desprendidos aqui, mas também eu estou promovendo uma massagem na pele desse animal. Na verdade, esse animal normalmente faz essa massagem quando ele vai espojar. É aquela condição dele deitar e rolar, mas estando na baia o cavalo não tem essa condição. Então, principalmente nos cavalos que estão em baia, é fundamental que eu faça esse trabalho, mesmo que eu não vá montar o cavalo. Feito então esse trabalho circular com a raspadeira, eu venho com a escova
e vou pentear no sentido do pelo, retirando a sujeira que foi desgarrada. Aqui então eu passo para a região da espádua, também com pressão, no sentido circular. E de novo, a escova vem a pentear no sentido do pelo e tirar a sujeira que foi solta. E assim eu vou trabalhando em todas as regiões do cavalo. Especificamente aqui, na região do lombo, alguns animais são mais sensíveis, têm uma certa cócega e alguns chegam até a agachar quando você faz essa massagem. Desde que você conheça o seu cavalo, você percebe que isso é apenas uma reação natural. Mas se eu todo dia faço esse trabalho, passo aqui a raspadeira e o cavalo não apresenta reação, e hoje, inesperadamente, esse cavalo reage, então ele está me chamando a atenção para o fato de que tem ali alguma novidade, uma lesão, o cavalo tomou uma pancada, então eu tenho que tomar um cuidado e avaliar se realmente é uma coisa mais séria, se eu não devo montar esse cavalo, quem sabe chamar um veterinário, fazer uma avaliação. Esse momento, então, esse trabalho de rasqueamento me permite também avaliar a integridade do meu cavalo antes de ser montado. Usando uma flanela, eu venho agora para essa região da cabeça do cavalo e aí em torno dos olhos eu vou tirar alguma sujeira, aqui também em torno do focinho, a boca. São regiões sensíveis, então eu evito usar a escova e faço a opção pela flanela, que é mais suave e não vai incomodar o cavalo. Eu agora vou demonstrar como se faz corretamente a limpeza dos cascos. Eu vou começar pegando a pata dianteira e vocês devem evitar levar a mão direto lá embaixo do casco. O fato de correr com a mão daqui de cima até lá embaixo passa a ser um comando, o cavalo fica condicionado e normalmente quando se faz ele aprende a levantar a pata. Para que esse cavalo seja condicionado, é importante que ao mesmo tempo que eu fizer isso, que a minha mão chegar lá embaixo perto do casco, que minha mão esquerda ou meu ombro projete o cavalo para lá, jogue o peso dele sobre a outra mão, para que ele alivie o peso sobre a mão que eu quero levantar. Então dessa forma, eu acompanho até lá e a partir daqui eu pressiono a mão para o lado de lá. Vejam que naturalmente o cavalo levanta a mão. Eu devo dobrar o meu joelho para que a força venha, o peso venha para a minha coxa, preservando a minha coluna. Guardei aqui no bolso o limpador de casco e sempre nesse sentido, de mais próximo para mais distante de mim, eu promovo a limpeza, evitando que, caso o limpador se aprenda e solte de uma vez, ele não venha me machucar. Então, por questões de segurança, sempre nesse sentido. Eu devo segurar firme o casco. Algumas lacunas, alguns espaços, alguns sulcos nós encontramos aqui na sola do casco. Exatamente, esses sulcos devem ser bem limpos, evitando uma pedra, alguma coisa, e ao mesmo tempo eu procuro observar se já é momento de fazer o casco, se a forma desse casco está indevida, então também é um momento ideal para eu observar essa condição. Terminada a limpeza, eu me volto de frente para o cavalo, retirando o pé que está lá embaixo para evitar de ser pisado, e não precisa levar o casco até o chão, deixe que o cavalo leve o casco. Agora a pata traseira, o posterior. A diferença em relação à pata da frente é que eu vou levantar esse casco para frente e depois então que ele se reequilibrar é que eu vou puxar para trás. Então a minha mão também vai descer até a parte próxima do casco, mas por trás da perna do cavalo. E aí então eu empurro o cavalo um pouco para lá, tiro o peso, deixo ele se reequilibrar e agora a minha perna esquerda vai apoiar aqui à frente do casco. Da mesma forma, perna dobrada. Procuro limpar todos os espaços, os sulcos. Caso esse animal venha a reagir numa situação como essa, você não deve soltar, correr, não há necessidade. Eu não vou evitar o movimento dele, mas eu vou tentar manter a minha mão assim segurando o casco. Se ele se movimentar, como aqui por exemplo, eu não devo soltar quando ele parar de mexer. Então eu volto com a minha perna nessa posição, puxo de novo e concluo o trabalho. Terminada a limpeza, eu me viro de frente para ele, tiro o meu pé de apoio para que ele não pise no pé e da mesma forma deixe que o cavalo reponha o casco no chão. Dessa forma então, nós teremos concluído o rasqueamento, a limpeza, observei reações do meu cavalo, massageei a pele, avaliei os cascos e percebo então que esse cavalo agora está pronto para ser arriado.
Estando o cavalo com o rasqueamento, com a limpeza pronta, é hora de arriarmos o cavalo, ele está em condição de ser arriado. E eu vou então demonstrar aqui as regiões da sela, a nomenclatura correta, apenas para que você tenha tomado consciência, tenha ouvido falar dessas partes da sela corretas. A região da frente da sela é o cepilho. Aqui a parte de trás, a patilha. Essa região onde nós sentamos é o assento ou coxim. Nós temos aqui essa parte de couro, que é a aba. O loro é essa correia que sustenta o estribo. Essa almofada é chamada de borraina, ela serve para dar firmeza e estabilidade ao cavaleiro, na frente, trabalhando logo à frente da coxa do cavaleiro. Levantando a aba, vocês têm essas duas peças de couro, chamada de látego. Aqui à frente o látego da cilha e aqui atrás o látego da barrigueira, que nós vamos mostrar para vocês agora, cilha e barrigueira, do outro lado da sela. Aqui o lado direito da sela, então levantando loro e aba, nós vamos mostrar a cilha e a barrigueira, que são essas cintas usadas para dar firmeza, fixar a sela ao cavalo. Esse couro que sustenta a cilha desse lado direito é o contralátego da cilha e aqui o contralátego da barrigueira. Mostrando a sela para vocês por baixo, vocês estão vendo aqui o que nós chamamos de suadores. São dois, um de cada lado. É importante que haja uma distância entre eles para que possa se acomodar a manta, como eu vou demonstrar daqui a pouco. Eu vou começar arriando o meu cavalo usando uma manta e ela tem como objetivo diminuir o atrito entre a sela e o dorso do cavalo. Diferente do que muitas pessoas pensam, a manta grossa é totalmente inadequada, contraindicada, a menos que a sela possa trazer algum tipo de injúria, de lesão, e aí sim ela vai servir para proteger o cavalo da sela. Mas a gente tem que entender que se uma manta precisa estar ali para proteger o cavalo da sela, é porque essa sela não é uma sela adequada. Considerando então uma boa sela, uma sela ideal, nós vamos partir do ponto em que a manta boa, ideal, é aquela manta fina, porque vai preservar as depressões naturais do cavalo, vai permitir que se faça a calha, como nós vamos demonstrar, e ainda permite também a perda de calor que o cavalo produz quando trabalha. Vamos então começar esse arreamento colocando a manta e cuidando para cobrir toda a região da cernelha do cavalo. Eu agora vou colocar a sela, devo fazer de forma suave para evitar que o cavalo se assuste. E percebam que todos os acessórios da sela, estribo, látegos, cilha, barrigueira, estão aqui encolhidos para evitar de ficar arrastando, facilitar o meu trabalho. Eu agora então vou desfazer tudo isso, botando o estribo na extremidade do loro. Vou soltar cilha e barrigueira. Vou passar aqui por trás do cavalo de forma bem próxima dele, porque é a forma mais segura, a menos que eu tenha que passar muito longe. Caso vá passar perto do cavalo, eu toco o cavalo, faço com que ele me perceba, e aí eu passo o mais próximo possível. E aqui desse lado então, eu posiciono corretamente, cilha, barrigueira, também desço o estribo até a extremidade do loro, como eu fiz aí do lado esquerdo. E aqui eu quero chamar a atenção para duas condições muito importantes. A primeira delas é o posicionamento da sela. Vejam aqui a extremidade da frente, a extremidade anterior do suador, que deve se encaixar nessa fossa natural que se encontra logo ao final da espada, logo atrás da espada. A sela é projetada para que o suador se encaixe exatamente nessa fossa. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é para que a manta não fique jamais em contato com a coluna do cavalo. E é exatamente para isso que nós vamos fazer a calha. Eu vou puxar a manta para cima, de tal forma que ela se encaixe entre os dois suadores e assim não existe contato nenhum da manta com a sela ao longo de toda a coluna. Isso é fundamental
para que o cavalo trabalhe sem sofrer injúrias, sem sofrer pressões, evitando alguma ferida, alguma pisadura que pudesse acontecer. Eu vou desfazer, desenrolar aqui látego da cilha, látego da barrigueira, passo o loro por outro lado da sela, me dá liberdade para trabalhar, e vou começar ajustando a barrigueira. Eu vou passar a ponta do látego na argola da barrigueira. Volto a ponta do látego nessa argola de trás. E meu trabalho tem que ser sempre nesse sentido. Voltando então a ponta do látego de novo na argola da barrigueira. E aqui eu começo a ajustar a barrigueira. Passo a ponta do látego de cima para baixo nessa mesma argola. E vou deixar aqui nessa posição para daqui a pouco fazer o arremate final. Vou passar a ajustar a cilha. Da mesma forma como eu fiz na barrigueira, eu devo passar a ponta do látego nessa argola da cilha. Volto a ponta do látego nessa argola aqui da frente. E assim como na barrigueira, sempre nesse sentido. Volto a ponta do látego na argola da cilha. E aqui quero chamar a atenção também para que se preserve sempre um mínimo de 3 a 4 dedos entre a cilha e o codilho, esse osso aqui já demonstrado, para evitar que o cavalo venha se ferir, que tenha alguma assadura, algum ferimento aqui em função do movimento que ele vai fazer com a pata dianteira, portanto preservando sempre um mínimo de 3 a 4 dedos de distância entre cilha e codilho. Eu volto a ponta do látego de cima para baixo nessa argola e assim como deixei lá na barrigueira, nós estamos aqui prontos para fazer um arremate final. O ajuste correto de cilha e barrigueira se faz da seguinte forma: eu tenho que conseguir passar a mão fechada com certa facilidade aqui na barrigueira, portanto um pouco mais frouxa, e a minha mão deve passar aberta com certa dificuldade entre cilha e costado. Esse é o ajuste correto para dar firmeza à sela e segurança ao cavaleiro. E agora eu vou demonstrar como faz a laçada no arremate final. Eu pego a ponta do látego e passo de baixo para cima nessa argola e com isso eu crio uma alça. Essa alça que eu estou apontando. Nesse caso em que o látego ainda está comprido, eu faço um colo, faço uma dobra aqui no látego e puxo esse colo para dentro dessa alça que eu fiz. E essa ponta eu volto na argola e assim eu terei feito um arremate, um acabamento do nó. Repetindo aqui na barrigueira, eu vou passar a ponta do látego de baixo para cima, crio também uma alça e agora como essa ponta está curta, eu não faço mais aquele colo, eu passo a própria ponta do látego pela alça e ajusto. Então tanto uma forma quanto outra estão corretas, dependendo apenas do que sobra de ponta de comprimento de látego. Aqui mais comprido, aqui mais curto, essa é a forma então de se ajustar corretamente uma sela. Nós agora vamos demonstrar como se coloca corretamente a cabeçada e a embocadura no cavalo. Eu tenho aqui na minha mão direita duas rédeas, um par de rédeas. Diferente do que se pensa, aqui não é uma rédea só. São duas que estão emendadas aqui por questões de segurança e praticidade, mas elas fazem efeitos distintos, rédea direita e rédea esquerda. Portanto, um par de rédeas. Na minha mão esquerda, a cabeçada, que se constitui de nuqueira, que é essa parte que vai na nuca do cavalo, testeira, que passa à frente da testa, e faceira, na face do cavalo. Aqui embaixo, a embocadura, nesse caso um freio. Isso que eu estou segurando é o bocado que vai dentro da boca do cavalo. Se eu for trabalhar esse cavalo, fazer uma viagem, for para o campo, fazer um serviço, é ideal que eu deixe o cabresto. É com ele que eu vou amarrar esse cavalo, que eu vou conduzi-lo à mão e nunca pelas rédeas.
Caso eu vá entrar numa pista para fazer uma prova, aí sim eu devo retirar o cabresto. Nessa demonstração eu prefiro retirar o cabresto para que vocês possam não ter nenhuma confusão nos ajustes da cabeçada. Eu começo então passando as rédeas sobre a cabeça do cavalo e vou deixá-las aqui pendendo no pescoço. Então eu retiro o cabresto, percebam que esse condicionamento em que o cavalo se mantém parado é o ideal, mas também o simples fato de colocarmos as rédeas sobre o pescoço já trazem ao cavalo essa condição de contenção. Eu vou então segurar a cabeçada pela nuqueira com a minha mão direita, entendo que aqui nós vamos inverter essa ideia se você for canhoto. Com a mão direita eu seguro então a nuqueira e com a mão esquerda o bocado. E eu vou envolver o focinho do meu cavalo com a cabeçada e espero, caso ele reaja, eu espero que ele pare de reagir, para então prosseguir no objetivo de colocar a embocadura. Ao aproximar o bocado do lábio do cavalo, alguns animais já têm a tendência, por serem bem condicionados, de abrir a boca, me facilitando esse processo. Eu jamais devo bater o bocado nos dentes, sob pena de trazer a esse cavalo um grande desconforto, ele vai aprender a reagir permanentemente. Então, se esse cavalo abrir a boca, quando eu aproximar o bocado do lábio dele, eu então coloco a embocadura. Caso contrário, se ele não abrir, eu vou massagear a boca desse cavalo exatamente nas barras, para que ele possa abrir sob o efeito da massagem dos meus dedos e aí sim eu coloco a embocadura. Então eu vou aqui aproximar o bocado ao lábio do cavalo, suavemente. A ideia é que ele abra a boca sem reações, então esse cavalo reagiu. Eu paro, eu não devo progredir e aí na medida que ele então não abriu a boca, eu massageio como estou fazendo com a ponta dos meus dedos. O que eu quero é que ele abra a boca sem que eu venha bater o bocado nos dentes. E aí quando ele abre a boca, eu guiei o bocado com o meu polegar e a minha mão direita sustentou e levou a cabeçada para que a embocadura pudesse entrar. Eu então puxo uma orelha para dentro da cabeçada e puxo a outra por baixo da nuqueira. E devo observar o ajuste da cabeçada. É importante que o bocado esteja colado nesse canto, que é a comissura labial, e que provoque, como está aqui, de uma, no máximo, 2 rugas, como aqui nós estamos indicando. Portanto, esse é o ajuste ideal da embocadura. Como é um freio, nós temos aqui a barbela, essa corrente, que precisa estar presente para poder fazer acontecer o efeito correto do freio. E eu vou ajustar então essa barbela de tal forma que, assim com as rédeas sem ação, eu possa passar os 2 dedos entre a barbela e o mento do cavalo. Essa é a regulagem ideal da barbela. Ao montar o cavalo, eu vou usar os estribos, é importante então que eles estejam regulados para a minha altura. Existem 2 referências, sendo uma aqui do chão, provisória, e outra quando eu estou montado, ideal é que seja a mesma medida, mas algumas vezes pode ser que não se coincida o comprimento do meu braço com o da minha perna. Então eu vou demonstrar aqui esse ajuste provisório do estribo. Eu fecho as minhas mãos, levo a mão lá onde nasce o loro, portanto embaixo aqui da aba, e estico o loro e estribo. E todo esse conjunto de loro mais estribo deve estar ajustado aqui embaixo da minha axila e esse comprimento da minha mão mais braço deve ser o mesmo do loro mais estribo. Essa é a regulagem provisória que nós vamos fazer para que a gente possa montar o cavalo. Ideal que haja uma coincidência, quando eu montar, o ajuste esteja correto. Caso não esteja, eu vou demonstrar, quando montar, qual a outra regulagem ideal. Sempre que eu termino o arreamento e antes de montar, é importante fazer com que o cavalo se movimente um pouquinho para evitar que ele venha a apresentar alguma reação, caso um desconforto que a sela possa estar provocando venha a incomodar. Nós chamamos vulgarmente de desembuchar o cavalo, exatamente dar essa chance dele se movimentar, perder esse desconforto e a gente não corre o risco de, ao montar, ele apresentar uma reação mais brusca, mais violenta. Então nós vamos aqui tirar as rédeas. Vejam que a forma ideal de conduzir o cavalo à mão não é através das rédeas, seria através do cabresto, é apenas para que esse cavalo possa ter esse movimento. Então eu puxo com uma única rédea, evito de puxar as 2, isso vai dar uma facilidade maior. E é um movimento curto, alguma coisa que ele possa sair do lugar que estava
fazer aí esse pequeno trajeto e pronto. Isso é o bastante para que o cavalo possa se encontrar em condição ideal de ser montado. Para montar esse cavalo, eu tenho que saber que a escolha em relação ao lado de se montar, lado esquerdo ou lado direito, é uma opção que se faz muito por não se conhecer o cavalo. Tecnicamente correto é o cavalo que se deixa montar do lado esquerdo ou do lado direito e o cavaleiro que está apto também a montar de qualquer lado. Algumas situações vão nos exigir isso, portanto é importante que o cavalo esteja preparado e o cavaleiro da mesma forma. Como eu não conheço algum cavalo e tenho que montar sem saber se ele está condicionado, eu vou montar pela esquerda, porque de um modo geral a nossa cultura ela traz essa condição. Na verdade, a nossa cultura equestre ela se originou com uma missão francesa militar que veio ao Brasil para melhorar a condição dos nossos cavaleiros militares e em função do uso da espada, que na verdade ficava aqui do lado esquerdo, porque a espada comprida é difícil de desembainhar à direita, então o uso da espada era aqui na esquerda para que pudesse ser desembainhada com a mão direita. Essa espada aqui, quando o cavaleiro montava, ele calçava o estribo e a espada continuava pendendo. Ela não vai atrapalhar, não vai impedir a montada. Caso eu faça do lado direito, ela vai impedir, vai atrapalhar a montada. É essa a razão pela qual, normalmente, nós aprendemos que o certo é montar pela esquerda e não existe uma outra razão para isso. Eu então vou optar por montar pela esquerda, principalmente quando eu não conheço o cavalo. A minha atitude primeira deve ser de ajustar as rédeas. Da mesma forma, se eu conheço esse cavalo, sei que ele é manso, domado, eu posso montá-lo com uma rédea solta. Mas se não conheço, por minha segurança, a primeira atitude é ajustar lentamente as rédeas, fazendo um contato da minha mão com a boca do cavalo. E ao mesmo tempo, ajunto as duas rédeas com a mão esquerda e pego um pouco da crina, vai me dar firmeza e sustentação ao montar. Eu devo evitar de montar nessa posição, perpendicular ao cavalo e separado como eu estou. Se esse cavalo der um passo para frente quando eu for montar, a sela vem para cá e eu posso montar na garupa e isso pode gerar um grave acidente. Então a minha posição jamais deve ser essa e sim paralela ao cavalo como eu vou demonstrar e a minha mão direita, evitando também aqueles costumeiros vícios de se montar com a mão aqui em cima, na patilha, eu devo evitar. Esse ponto é mais vulnerável e além disso, a minha perna em algum momento precisa passar por aqui. Então essa mão vai ter que sair, eu já devo deixar então esse caminho livre para a passagem da perna direita. Então agora eu vou demonstrar passo a passo como eu devo fazer. Eu primeiro ajusto as rédeas como falei, pego rédea e crina, calço o estribo e mantenho o meu pé direito que está no chão, paralelo ao cavalo, e a minha mão direita vai envolver o suador do outro lado. Encosto então o meu lado direito no cavalo e aí sim, com o impulso com a perna direita que está no chão, eu projeto a minha cabeça para cima, para a direita e para frente, mergulhando para o outro lado do cavalo e com isso eu tiro o peso de cima da cabeça e do tronco, deixando o quadril mais leve. Ao montar suavemente, eu devo cuidar de calçar o estribo do lado direito sem olhar para o estribo, criar então esse costume. Dessa forma, então, eu terei montado de forma segura, de forma tecnicamente correta. Para apear, ou seja, ficar a pé, eu estou a cavalo e vou ficar a pé, eu faço o processo inverso. A primeira coisa que eu faço é descalçar o estribo do lado direito, mantenho a rédea justa, seguro a minha mão firme aqui sobre a cernelha, levo o tronco para frente, tirando o peso do quadril para liberar a passagem da minha perna e num movimento suave e contínuo, eu vou até pousar no chão, retirando o pé e dessa forma então eu terei montado e